Precatórios são as dívidas que a União tem após sentenças da Justiça. Olha, você é obrigado a pagar esse valor aqui, você tem uma dívida. Só que nessa PEC dos precatórios, que determina como esse valor de quase 90 bi deve ser pago, o que está acontecendo? Tem uma estratégia do governo para arrumar espaço fiscal, ou seja, é dessa PEC que vão sair os recursos para o governo financiar o Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família. Lembra, Bolsa Família acabou, não está mais sendo pago. E é isso que está pegando ali, porque essa estratégia de furar o teto de gastos é que tem bastante reação. Inclusive, com a expectativa de votação hoje, Pri, da PEC dos precatórios, o mercado já está atento? Tá super atento, Dani. Bom dia mais uma vez, bom dia, Má, bom dia a todos. O mercado tá atento porque algumas peças desse jogo mudaram. Hoje a Bolsa está seguindo o exterior, está com uma queda de 0,7% aí pela manhã e está corrigindo também uma parte da alta forte da segunda-feira. Mas o que os analistas no mercado estão falando? Eles explicaram que a PEC passou a ser uma opção mais temida, isso depois que surgiu no páreo uma opção que seria estender o auxílio emergencial via medida provisória sem a necessidade de um decreto de calamidade pública. Quem falou sobre isso foi o ex-presidente Michel Temer, que poderia ser feita uma extensão do auxílio sem esse decreto de calamidade pública. E aí, nesse caso, o gasto com o auxílio emergencial, com o novo Bolsa Família, com o Auxílio Brasil, ficaria restrito à ampliação do programa, que seria um gasto de 50 bilhões de reais. Eu conversei com o Gabriel Barros, que é economista-chefe da RPS, uma gestora conceituada no mercado, e o que ele falou é que o mercado está bem assustado agora com a opção da PEC, porque para articular esse apoio, a PEC dos precatórios, o governo e o Arthur Lira estão em negociação com os parlamentares para conseguir emplacar mais emendas. Tem em jogo também questão de fundo eleitoral, tem emendas do relator, então existem rumores aí de que Lira está tentando articular 16 bilhões de reais em emendas do relator. Ou seja, resumindo, a PEC dos precatórios, ela acaba abrindo um espaço muito maior no teto para que o governo consiga articular o seu apoio, e isso vai gerando uma gastança sem fim. Já a opção que seria MP, mas sem calamidade pública, porque calamidade pública também seria um problema do ponto de vista fiscal, essa solução via MP, ela ficaria restrita ao gasto do programa social. A gente vai ver aqui uma tela mostrando como que está, por enquanto, essa questão com o que o Esteves Colnago, que é o secretário do Tesouro Nacional, falou na sexta-feira em uma coletiva da equipe econômica. O que eles colocaram, por enquanto, do que a gente tem desse texto da PEC? O espaço que ela abre no teto de gastos é de quase 92 bilhões de reais. Isso juntando tanto a mudança na regra do teto de gastos, quanto também jogando os precatórios para frente, o que muitos economistas conceituados, tributaristas, consideram um calote sobre essas dívidas, é importante ressaltar. E aí, com esse valor que é aberto dentro da regra do teto, 50 bilhões de reais seriam destinados para o Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família turbinado. 24 bilhões de reais teriam que ser usados para uma correção previdenciária. Por quê? O cálculo que foi feito no orçamento sobre o INPC considerava uma inflação menor do que a inflação que está se configurando para o fim do ano, então isso vai gerar um gasto a mais. Mesma coisa aqui com gastos de saúde e educação, que vão ter que ser corrigidos, já que o governo previu uma inflação menor. A inflação está ficando maior. E aí aqui, um ponto de atenção que eu queria chamar aqui a atenção de vocês, é a questão da sobra de recursos. Com esse espaço todo, além de prever essa questão das correções aqui por causa dos índices de inflação, cobrir o programa Auxílio Brasil, ainda tem um espaço de 10 bilhões de reais que todos os economistas, isso é um consenso, eles falam que deve ser usado para pagar emendas parlamentares, fundo eleitoral. É por isso que no mercado os economistas todos dizem que esse espaço aqui ele não é aberto só para pagar Auxílio Brasil, é também para pagar gastos com políticos às vésperas das eleições de 2022. Perceba o seguinte, é muito importante essa tela que você viu aqui com a Priscila Yazbek, porque esses 91,6 bilhões de reais já seriam suficientes para quitar essa dívida que a União tem com os precatórios. Mas o governo está optando por parcelar essa dívida, inclusive com aquela questão dos professores, que acaba destravando o andamento dessa proposta de emenda à Constituição que pode ser votada hoje. Voltando nessa tela aqui, atenção, como a Pri já ressaltou, a esses 10 bilhões de reais. Ou seja, o governo já coloca ali na PEC dos precatórios
um olhar bastante atento a um dinheiro que pode ajudar as bases eleitorais de parlamentares justamente nesse ano pré-eleitoral. São 10 bilhões de reais em emendas parlamentares, que são aqueles recursos que são encaminhados pelos parlamentares às suas bases para obras como infraestrutura, enfim, eles definem ali como isso deve acontecer, a construção de ponte, a revitalização, são obras que têm um apelo forte junto ao eleitorado. Esse é o ponto crucial também, onde a oposição deve ficar de olho, né, Pri? Pois é, e na semana passada, como que a oposição estava vendo? Bom, isso aqui, esses 91 bilhões de reais, é um cheque em branco para o governo sair gastando. Como que eles estão vendo agora? Eles começam a ver, deixa eu ver o que eu consigo desse filão aqui para que eu apoie essa PEC dos precatórios. É nesse momento que a gente está agora nessa semana. E aí eu queria emendar aqui, Dani, para falar sobre por que o governo está com tanta pressa para fazer essa aprovação. A gente trouxe também uma segunda tela mostrando como que está a situação dos beneficiários dos programas sociais feitos pelo governo. Então, a gente tem hoje 34, até domingo. Domingo foi paga a última parcela do auxílio emergencial. Tinha até domingo 34 milhões de pessoas recebendo auxílio emergencial. Dessas 34 milhões de pessoas, 9 milhões e 300 mil são beneficiárias do Bolsa Família. Ou seja, 25 milhões não recebem o Bolsa Família. Já o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família a partir desse mês, a partir de agora, vai ter 2 milhões e 400 mil beneficiários a mais, mas isso só a partir de dezembro, levando o programa para 17 milhões de beneficiários. Então acompanhem comigo. 25 milhões de pessoas que ficariam sem o auxílio, tirando aquelas pessoas que voltam para o Bolsa Família. Desses 25 milhões que vão ficar sem o auxílio emergencial, 2 milhões e 400 mil devem entrar no Auxílio Brasil, que é aquela parte da fila que o governo falou que já vai conseguir zerar e colocar dentro do Bolsa Família. Então, são 22 milhões e 600 mil pessoas que vão ficar sem benefício nenhum. Então, o governo tem pressa porque tem 22 milhões de pessoas que vão ficar sem benefício nenhum e, mais que isso, o governo precisa aprovar a fonte de receita, precisava aprovar a fonte de receita de um novo pagamento de uma despesa que é permanente ainda nesse ano, porque ano eleitoral não pode criar um novo programa. Ele conseguiu resolver isso colocando aquela questão de dizer que essas parcelas são temporárias. Com isso, ele não precisa de uma fonte de receita permanente. Consegue pagando as parcelas do auxílio até 2022, não precisa mais dessa fonte de receita. Mas agora, o grande embate é o espaço. Então, a gente tinha dois problemas. Precisava de uma fonte de receita e precisava de espaço no orçamento. A questão do espaço no orçamento é o que eles estão tentando resolver via PEC dos precatórios ou então essa solução via MP que o mercado está preferindo, olhando com olhos... Da provisória. Tá vendo com melhores olhos essa opção. Porque a PEC traz esse gasto, abre esse espaço gigantesco. Já a questão das fontes de receita, eles conseguiram solucionar dizendo que esse auxílio a mais, ele é temporário e vai só até 2022. Por isso, pelas leis da nossa lei de responsabilidade fiscal, pelas regras da nossa lei de responsabilidade fiscal, não precisaria de uma fonte de receita permanente, que era o que o governo está tentando lá com o imposto de renda. Essa MP acaba ganhando força, a medida provisória, porque ela é direto na veia, né? Assim que o Executivo, o Palácio do Planalto edita essa medida provisória, ela já começa a valer. Então, é diferente da PEC dos precatórios, que se aprovada hoje na Câmara, ainda tem que passar pelo Senado, onde há bastante resistência. Exatamente isso, Dani. E a questão que eu falei no início, via MP é um dinheiro direto para você aumentar o Auxílio Brasil, o Bolsa Família ampliado, são 50 bi. Via PEC dos precatórios é tudo isso que a gente viu aqui. Eles vão colocando mais gastos, então o temor do mercado hoje é que esse valor inclusive aumente aí nos trâmites, tanto na Câmara quanto no Senado, já que em ano, véspera de eleição, governo com popularidade baixa, eles vão querer pedir mais. Se for algo via MP, fica ali restrito aos 50 bi do Auxílio Brasil.